Você sabia que é blasfêmia, insulto, ofensa dizer que Ialcha, o Messias, foi sacrificado aos 33 anos de idade? Pois afirmar esta idade é a mesma coisa de dizer que o Messias não é o Cordeiro perfeito e que o Messias não cumpriu os requisitos e profecias descritas no Velho Testamento. Você vai entender agora, de forma rápida, o motivo disto de ser blasfêmia. Presta atenção. Neste versículo está bem claro que Ialcha, o Messias, foi batizado bem no início dos seus 30 anos de idade. Só após o batismo que o Messias começa o seu ministério e a reunir os seus discípulos, ou seja, a missão do Messias só começou após o batismo. Em outras palavras, foi exatamente neste momento onde Ialcha saiu das águas que nasceu o Cordeiro do Altíssimo que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Ah, não se esqueça, a palavra cordeiro serve para identificar o filhote do carneiro até 1 ano de vida. Após 1 ano de vida, o cordeiro passa a ser identificado como carneiro. Inclusive, no Velho Testamento, existem diversos versículos explicando as características necessárias de um cordeiro perfeito para o sacrifício. Resumindo, o cordeiro perfeito não pode ter nenhum tipo de defeito, não pode ter manchas e não pode ter mais de 1 ano de vida. Pois bem, quando João Batista disse que este homem é o Cordeiro do Altíssimo que tira o pecado do mundo, João Batista estava comparando o Messias aos inúmeros cordeiros que eram sacrificados para pagar os pecados dos homens. Ou seja, ao dizer esta frase, João Batista estava profetizando que o Messias seria sacrificado para pagar pelos pecados do mundo. E este sacrifício iria acontecer antes do cordeiro se tornar carneiro com mais de 1 ano de vida. Conclusão: Ialcha, o Messias, foi batizado bem no início dos seus 30 anos de idade. Ficou 1 ano trabalhando no seu ministério, entrou uma vez em Jerusalém, montado em um jumentinho que ninguém havia montado antes. Brigou uma vez com os comerciantes no pátio do templo e foi sacrificado no máximo com 31 anos de vida. Agora, preste atenção. Provavelmente, o Messias foi sacrificado no final dos seus 30 anos de vida, antes do cordeiro se tornar carneiro. Inclusive, durante o seu ministério, quando o Messias leu esta profecia que estava sendo cumprida, lá está bem claro que este seria o ano aceitável do Altíssimo. A palavra ano está no singular e não no plural, ou seja, o ministério do Messias durou 1 ano. Conclusão seríssima deste vídeo: afirmar que o ministério de Ialcha, o Messias, durou 3 ou 5 anos é blasfêmia, pois isto é a mesma coisa de dizer que o Messias não cumpriu as regras e as profecias presentes no Velho Testamento. Infelizmente, vão surgir pessoas insistindo que o ministério do Messias durou 3 anos e que o Messias foi sacrificado com 33 anos por causa destas 3 passagens bíblicas que relatam 3 acontecimentos distintos durante a ida do Messias para a festa da Páscoa em Jerusalém, sugerindo que foram 3 Páscoas consecutivas por causa da ordem que foram registradas estas 3 passagens. Porém, neste versículo está bem claro que o Messias gastou 3 dias caminhando até Jerusalém. Ou seja, é totalmente plausível que estes 3 acontecimentos ocorreram nesses 3 dias de caminhada e foram registrados várias décadas depois, fora da ordem dos acontecimentos. Mas,
Presta atenção, dizer que o Messias foi sacrificado com quase 31 anos de vida é a única maneira que existe de respeitar todos estes versículos sem quebrar nenhum deles. Antes de terminar este vídeo, tenho 7 informações rápidas e importantes. Primeiro, você realmente está acreditando que é fácil montar em um jumentinho que ninguém já montou antes? Então vai lá, experimenta montar para você ver o que é bom para a tosse. Ou seja, este jumentinho aceitou ser montado porque até ele soube identificar quem é este homem, enquanto estes até hoje não conseguem identificar. Segundo, se o Messias tivesse entrado 3 anos consecutivos em Jerusalém para a festa da Páscoa, certamente estaria registrado a existência de 3 jumentinhos diferentes, por serem virgens de sela, que foram usados pelo Messias para entrar 3 vezes em Jerusalém. Também estaria registrado que o Messias teria brigado 3 vezes com os comerciantes no pátio do templo, ou que era comum todos os anos o Messias brigar com eles, pois até hoje o que não falta são novos malandros cara de pau querendo de alguma forma ganhar dinheiro às custas da religião. Terceiro, não deixe os seus irmãos cometendo esta blasfêmia. Então, compartilhe este vídeo com eles. Se você está gostando deste estudo rápido da Bíblia, deixe um like, pois isto fará o YouTube recomendar este estudo bíblico para outros irmãos. Quarto, presta muita atenção agora. Além disto ser blasfêmia e mentira, esta idade de 33 anos impede os acadêmicos de fazerem os cálculos corretos sobre o calendário hebraico e o calendário gregoriano, com o intuito de descobrirem o verdadeiro ano do nascimento do Messias, pois os acadêmicos sabem que o Messias nasceu entre o ano -4 e -6, mas os acadêmicos não conseguem identificar qual destes 3 anos que o Messias nasceu, pois quando os acadêmicos pegam o ano -4, -5 ou -6 e somam os supostos 33 anos de vida do Messias, o resultado nunca coincide com um ano cuja Páscoa ocorreu em uma sexta-feira, mas graças à iluminação do Altíssimo, eu refiz os cálculos e descobri que o ano -5, somado aos 31 anos de vida do Messias, o resultado é o ano 26. E neste ano 26, a Páscoa caiu numa sexta-feira, ou seja, o Messias nasceu no ano -5 e foi sacrificado na sexta-feira de Páscoa do ano 26. Consequentemente, na Páscoa de 2026, estará fazendo este bárbaro aniversário de 2000 anos, onde mataram de forma bárbara o Filho do Altíssimo. Agora, eu tenho uma pergunta para você que está me assistindo. Será que o Altíssimo está aguardando completar o aniversário de 2000 anos do sacrifício bárbaro de seu filho para dar início aos dias de vingança? Porque esses são dias de vingança para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Pois é, escreva nos comentários abaixo qual é a sua opinião sobre esta Páscoa de 2026 e qual Páscoa é a mais importante de 2026, a Páscoa judaica baseada no calendário hebraico ou a Páscoa cristã baseada no calendário gregoriano. Se você quiser mais provas e informações detalhadas deste cálculo rápido que acabei de lhe mostrar, assista este meu vídeo que está no meu canal iCriativa. Ah, isto que você está vendo é mais uma prova que o Messias foi sacrificado com quase 31 anos de vida, pois esta idade de 31 anos é a única que se encaixa nos cálculos dos calendários, entre o ano -4 e -6. Quinto,
Presta atenção nesta frase curta que o Messias falou, pois muitos líderes religiosos ignoram o verdadeiro significado desta frase e não querem que você saiba o que ela quer dizer. Digno é o trabalhador cujo seu dinheiro é proveniente do seu trabalho. Agora, veja o contexto onde o Messias usou esta frase. Vocês irão de 2 em 2. Saiam de 2 em 2, ajudando os necessitados, e não use bolsas ou alforjes para recolher recompensas financeiras daqueles que você ajuda, pois tudo que está relacionado ao Altíssimo e ao Messias tem que ser feito de graça. Receberam este poder de graça, e de graça darão. Sexto, por causa disto que você acabou de ver, os meus vídeos de estudos bíblicos não são monetizados. Eu não ganho dinheiro com eles. Alguns vídeos meus são obrigados a ter propagandas por causa da música usada no vídeo. E quem ganha dinheiro com estas propagandas é o autor da música e não eu. Presta atenção. Quem usa a Bíblia para ganhar dinheiro já ganhou o seu galardão, enquanto eu prefiro conservar o meu galardão no céu. E todo aquele que compartilha gratuitamente os meus estudos bíblicos também manterá o seu galardão no céu, pois tudo que está relacionado com a Bíblia tem que ser feito de graça. Sétimo, se você ama de verdade o Altíssimo e o Messias, mas desconhece estes nomes usados neste vídeo, então recomendo assistir esses meus vídeos, que estão gratuitamente no meu canal iCriativa, para que você não permaneça no engano. Bom, despeço-me lhe desejando que fique na paz do Altíssimo Iau e na graça do seu filho Iauxa, o Messias.